Saitama tem viagem no tempo? Ele tem viagem temporal? Vamos falar sobre isso aqui agora. Porque eu tô vendo muita gente falando: inversão de casualidade, blá blá blá. Mano, é só viagem no tempo. Saitama saiu de um ponto no tempo, voltou no tempo, o tempo se reescreveu a partir disso aí. Agora vamos discutir se o Saitama agora do presente, que no caso é o Saitama do futuro, que é o Saitama do passado, tem viagem no tempo e pode manipular o tempo. Tá, vamos entender como que funciona a viagem no tempo do Saitama, como essa viagem no tempo aconteceu. Basicamente, o básico que está escrito no mangá é isso aqui: partículas e antipartículas geradas em pares pelos raios cósmicos intensos de Garou. Conforme cada partícula subatômica começou a se mover em direções opostas, elas começaram a imitar os movimentos umas das outras. Quando todas as partículas subatômicas dentro do Saitama fizeram isso, Saitama voltou para trás no tempo. Basicamente é isso aí: as partículas subatômicas do Saitama fizeram de forma bem tosca um movimento contrário do que elas costumam fazer, e o Saitama, com base nisso, conseguiu voltar no tempo. A base disso aí é que, tipo, no mundo subatômico não existe uma lógica de tempo. Coisas que aconteceriam no futuro podem acontecer no passado, e coisas que aconteceram no passado podem acontecer no futuro. A forma mais simples de explicar isso seria assim. Então vamos lá então falar se o Saitama tem essa habilidade ainda, se ele manteve essa habilidade de voltar no tempo, se ele consegue controlar as partículas subatômica dele. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Saitama ele só conseguiu executar essa habilidade, fazer essa habilidade, porque ele tava copiando o Garou. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender, que o Saitama ele conseguiu voltar no tempo porque o Garou ensinou ele a voltar no tempo. Então o que aconteceu? O Saitama voltou no tempo, houve a inversão de casualidade, que no caso foi o universo se reestruturou a partir daquele momento, que não ia mais seguir uma linha do tempo em que o Garou e o Saitama teriam destruído tudo, que todo mundo tinha morrido. Voltou para uma parte do tempo em que nada foi destruído e seguiu por esse caminho, onde os heróis foram salvos e ninguém morreu. Basicamente essa aí foi a inversão de casualidade. Então o que aconteceu de forma bem simples: o Saitama ele não viajou para o futuro, quer dizer, ele não foi até o futuro, até o ponto que todo mundo morreu, e não viu o Garou usar a técnica de voltar no tempo. O Garou não ensinou o Saitama a inversão de casualidade, então o Saitama não aprendeu e não vai aprender a voltar no tempo nessa linha do tempo, já que o Garou perdeu os poderes do God e não vai conseguir ensinar para o Saitama fazer a inversão de casualidade. Mas agora vamos falar sobre a parte do Saitama duplicado. Você pode falar: o Saitama ele duplicou, aí ele voltou, aí esse Saitama do futuro tem a inversão de casualidade, então o Saitama do presente tem a inversão de causalidade, blá blá blá. Primeira coisa que você tem que entender, que não é um poder. O Saitama não ganhou um poder do Garou. O Garou não chegou lá e falou assim: toma aqui esse poder. É um negócio que o Saitama aprendeu observando o Garou a utilizar a habilidade dele de viajar no tempo, no caso o punho do jeito que ele imaginou. Então, como o Saitama perdeu a memória, ele não se lembra do que aconteceu no futuro ou na outra linha do tempo, o Saitama não tem inversão de causalidade, porque isso nunca aconteceu e o Garou não vai poder ensinar ele a fazer isso, e ele não tem como lembrar do que ele fez. Pode ver que tem no mangá diversas vezes que o autor ele enfatiza que o Saitama não se lembra, o Saitama não consegue se lembrar do que aconteceu no futuro. De forma simples, é como se aquilo não tivesse acontecido. Então o Saitama não tem como voltar no tempo e não tem inversão de causalidade. Ele pode desenvolver essa técnica em algum momento no futuro? Não sei se ele pode desenvolver essa técnica em algum momento no futuro, mas com o básico que tem no mangá, esse Saitama do presente, que no caso é a fusão do Saitama do passado mais o Saitama do futuro, não tem inversão de causalidade, porque ele não se lembra do que como fazer isso, ele não se lembra dessa técnica, ele não se lembra de como se faz para voltar no tempo. E é basicamente por isso que o Saitama provavelmente nunca mais vai usar essa técnica, essa habilidade no tempo, e nunca mais vai demonstrar ter capacidade de voltar no tempo de alguma forma. Porque basicamente isso também, se for olhar, foi meio que um deus ex machina, né? Porque a história tava seguindo pro lugar onde tudo ia ficar destruído e blá blá blá, todo mundo morreu. Então esse negócio do Saitama voltar no tempo foi como se fosse um deus ex machina. Eu duvido muito que o Murata e o Oni vão usar isso novamente no mangá, entendeu? Basicamente é isso aí. Eles estão dando muito indícios no mangá que o Saitama ele não tem essa habilidade, que ele não pode usar essa habilidade. É simples, é só você pegar e ler o mangá, você vai conseguir entender que o Saitama agora, do presente no caso, não consegue, não pode usar essa habilidade sempre que ele quiser, por causa que ela aconteceu num momento específico e que ela precisa de vários pré-requisitos para o Saitama poder usar essa habilidade. Então não deixe de me seguir, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e tchau!